Oi, pessoal, tudo bom? Bom, nós precisamos estudar dois temas vinculados ao Estatuto do Idoso, que é o acesso à justiça e as funções do Ministério Público. Para começar, o acesso à justiça está a partir do artigo 69 do Estatuto do Idoso e ele traz consigo o acesso ao poder judiciário, como funciona a respeito do acesso ao poder judiciário, aos processos judiciais, quando for uma pessoa idosa. Como funciona isso a respeito ou tendo em vista a pessoa idosa. Para que a gente possa entender melhor, vamos para a lei e no estatuto vamos para o artigo 69, tá? Então, o acesso à justiça está do artigo 69 até o artigo 71. No artigo 69 diz que se aplica subsidiariamente o procedimento sumário previsto no CPC, tá? Naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Por quê? Porque há prazos que constam no Estatuto do Idoso que são diversos dos prazos constantes no CPC. Quando for esse o caso, nós precisamos sempre lembrar que nós vamos a partir dos prazos previstos no Estatuto do Idoso e não no CPC, tá? O artigo 70, ele traz a situação das varas especializadas, varas que são exclusivas para a tramitação das ações relativas aos idosos. Então, ele diz que o poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que podem ser criadas, assim como tem a vara especializada em infância e juventude, pode também ser criada vara especializada do idoso. O artigo 71 diz que é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. O que se quer dizer? Se quer dizer que quando eu ingresso com uma ação judicial, eu já vou colocar nos pedidos e mesmo no início da ação, que essa ação tem que ter uma tramitação mais rápida, tem que ter uma tramitação com prioridade. Por quê? Por causa da idade da pessoa envolvida, por causa da idade do autor. Então, toda vez que o autor tiver idade igual ou superior a 60 anos, eu posso pedir para que tenha prioridade na tramitação desse processo, para que ele ande mais rápido do que os demais processos. O parágrafo 1º vai dizer que o interessado na obtenção dessa prioridade tem que fazer prova e tem que requerer o benefício, tá? Ou seja, não precisa ser de ofício. O parágrafo 2º vai dizer que a prioridade não vai cessar com a morte do beneficiado e daí, nesse caso, vai se estender em favor do cônjuge ou do companheiro ou companheira que tiver mais de 60 anos. O parágrafo 3º diz que a prioridade se estende inclusive aos processos e procedimentos na administração pública, ou seja, processos e procedimentos administrativos têm que ter também esta prioridade de tramitação, tá? E o parágrafo 4º vai dizer que para atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos. Ou seja, o acesso tem que ser facilitado para essas pessoas porque muitas vezes elas têm problema de mobilidade. O parágrafo 5º traz uma super prioridade, quando ele diz, dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma super prioridade. Nós temos uma prioridade para as pessoas com 60 ou mais, e a partir dos 80 nós temos aí uma super prioridade, tá? Esses são os artigos presentes dentro do item acesso à justiça.
Além disso, algumas rememorações. Idoso carente, que não possui meios de prover a sua própria subsistência, pode interpor ação de alimentos, tá? Ação de alimentos contra o seu cônjuge ou contra um parente, nos termos da lei civil. Qual o rito que a gente vai usar? O rito da lei 5478 de 69. O artigo 80 do Estatuto do Idoso vai nos trazer algumas informações a esse respeito, quando ele diz o seguinte: as ações previstas nesse capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Tá? Então, em face do artigo 80 do Estatuto do Idoso, nós temos uma competência absoluta. Qual é a competência absoluta? A do foro do domicílio do idoso, sempre quando forem ações que envolverem direitos individuais indisponíveis. A tramitação vai ser na vara do idoso, quando houver, ou então numa das varas cíveis ou de família. Depende da comarca, depende da organização daquela comarca, tá? Cabe alimentos provisórios? Sim, cabe alimentos provisórios, tá? Quais as pessoas que podem estar no polo passivo da ação de alimentos? Conforme o artigo 11 do Estatuto do Idoso, quando os alimentos devem ser prestados, deve ser feito no sentido do que diz na lei civil. Então, o artigo 1694 do Código Civil diz que parentes, cônjuges, companheiros podem pedir uns aos outros o recebimento dos alimentos, tá? Pode acontecer também do idoso não ter parentes, o idoso não ter cônjuge, o idoso não ter companheiro, tá? Ou tendo, eles não terem condições para manter o idoso. Nesse caso, havendo ausência de possibilidade, quem é que tem a obrigação de pagar? O Estado. O Estado tem a obrigação de suprir as necessidades básicas do idoso, certo? Saindo do acesso à justiça, nós entramos na parte do Ministério Público. Dos artigos 72 até o artigo 77 do Estatuto do Idoso, constam normas específicas a respeito do Ministério Público. E aí, a esse respeito, nós precisamos começar com o artigo 73, já que o 72 foi vetado, né? O artigo 73 diz que, com base, as funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica, tá? O Estatuto do Idoso, ele traz, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público como a instituição que maior carga de obrigações tem para a defesa dos direitos dos idosos, tá? Justamente porque, conforme o artigo 74, compete ao Ministério Público uma série de funções que são pertinentes a alcançar os direitos e as garantias dos idosos. Então, ali diz, primeiro, instaurar inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Os direitos e interesses que ultrapassam a esfera particular de uma só pessoa, eles são denominados transindividuais, tá? Também pode ser chamados de supra-individuais ou meta-individuais. E aí, quando nós estamos falando em competência do Ministério Público, nós estamos falando em direitos difusos ou coletivos. Os interesses difusos são aqueles que eles possuem uma natureza indivisível, eles se referem a um número indeterminado de pessoas.
Os direitos coletivos, eles são igualmente indivisíveis, mas os interessados pertencem a um grupo, a uma categoria, a uma classe de indivíduos, tá? Os direitos e interesses individuais homogêneos, eles se referem a vários interessados, mas eles são divisíveis, tá? São interesses individuais que decorrem de uma mesma origem. Como eles são divisíveis, alguns autores, alguns doutrinadores, sequer consideram eles como transindividuais. Já os direitos indisponíveis são aqueles que são considerados imprescindíveis ao pleno exercício da cidadania. E aí eles possuem muita relevância, tá? Nesse caso, nem o próprio beneficiário pode renunciar a eles. Nem a própria pessoa pode renunciar a eles. Se a gente analisa o artigo 74, inciso 1, a gente vê que, quando for violado direitos difusos e coletivos, individuais indisponíveis, individuais homogêneos da pessoa idosa, o MP, ele deve instaurar um inquérito civil como procedimento preparatório para propor a ação civil pública, tá? Uma vez instaurado, o MP ele pode requisitar de qualquer pessoa, física ou jurídica, ou mesmo de um organismo público, certidões, informações, perícias, para que possa explicar o que está acontecendo. Depois dessas investigações, se o promotor se convencer da inexistência de cabimento de uma ação civil pública, ele vai determinar o arquivamento desse inquérito. Se não, se ele entender que há fundamento, sim, ele vai dar andamento a essas investigações e ele tem legitimidade para aí propor a ação civil pública. No inciso 2 do artigo 74, já traz outra função da MP quando diz promover e acompanhar ações de alimentos, interdição total ou parcial, designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiarem todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. A atuação ministerial aqui se justifica nas causas em que houver idosos em situação de risco. Se for ausente o perigo aos direitos e aos interesses do idoso, não precisa intervenção do MP. Lembrando que idade avançada não quer dizer incapacidade. Então, tem que analisar o caso concreto para poder verificar as circunstâncias e que se justifica ou não a intervenção do MP, tá? O inciso 3º vai dizer que o MP ele vai atuar como substituto processual do idoso quando ele estiver em situação de risco, tá? Substituição processual aqui deve ser definida como alguém ter legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio. E ela só é cabível quando prevista na lei. Então, como ela é prevista, o MP pode se utilizar disso para proteger um idoso em situação de risco. O inciso 4º diz que é incumbência do MP promover a revogação do instrumento procuratório do idoso, a procuração. Nesse caso, também o idoso vai ter que estar em situação de risco, né? E justamente por violar um dos direitos ou garantias previstas no Estatuto do Idoso. E aqui, a revogação que se faz é da procuração que foi outorgada pelo idoso antes. Então, ela deve ser requerida judicialmente, tá? Ela deve ser requerida e o promotor vai poder aí pedir a revogação desse instrumento procuratório. Portanto, o MP tem legitimidade para propor ação anulatória da procuração.
O inciso 5 diz que ele pode instaurar procedimento administrativo e que, para instruí-lo, ele pode expedir notificação, ele pode colher depoimento, ele pode colher esclarecimentos, ele pode requisitar informações, tá? De órgãos e também de instituições privadas. Por quê? Qual é o procedimento administrativo que está sendo aqui referido pelo legislador? Há divergências doutrinárias em relação a isso, mas alguns autores sustentam que o procedimento administrativo, ele se assemelha, previsto aqui, se assemelha ao inquérito policial, outros já entendem que não se refere a um procedimento específico, se refere a qualquer procedimento administrativo. Como a lei não especifica qual é, deixa vago, deixa aberto para qualquer que seja a natureza da lesão, vai ser possível instaurar-se um procedimento administrativo e aí a cargo do Ministério Público, tá? Em outras palavras, a maioria da doutrina defende que quando a norma utilizou o termo procedimento administrativo, em sentido amplo, quer dizer qualquer tipo de procedimento que seja presidido pelo MP, tá? O inciso 6 fala em instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e instaurar inquérito policial. Aí, aqui sim, o inciso 6 dá poderes para instaurar uma sindicância, para requisitar que se instaure o inquérito policial, isso tudo para apurar ilícitos, para poder ver se os idosos estão realmente sendo protegidos. O inciso 7º fala sobre a necessidade ou a incumbência do MP de zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias, tá? Isso, inclusive, está vinculado ao parágrafo 2º do mesmo artigo, quando ele vai dizer as atribuições constantes desse artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a, a finalidade e atribuições do MP. O inciso 8º está vinculado ao parágrafo 3º. O inciso 8º diz que é incumbência inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento, ou seja, é inspecionar mesmo, é ir lá, é verificar a acessibilidade, é ver se todas as documentações estão corretas, é ver se a estrutura do imóvel está correta, se não há problemas na estrutura do imóvel. Tudo isso deve ser averiguado pelo Ministério Público, tá? E o representante tem livre acesso à entidade. Isso está previsto no parágrafo 3º. O representante do MP, quando no exercício das suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso, justamente para fazer uma fiscalização. O inciso 9º diz que pode-se requisitar força policial, tá? Bem como serviço de saúde, serviço educacional, serviço de assistência. Para quê? Para que se viabilize o correto exercício das funções do Ministério Público na proteção da pessoa idosa. Então, tudo é no sentido do Ministério Público proteger efetivamente a pessoa idosa. É para isso que esses incisos estão aí colocados. O 10º inciso é a respeito do referendar transações envolvendo interesses e direito dos idosos. Quando houver transações, terão elas que ser referendadas pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público dá o ok em relação a isso, tá? Para que elas tenham validade. Só uma observação, não pode referendar abrindo mão de direito, tá? Renunciando-se a direito, não pode. Por exemplo, não pode referendar uma transação que o idoso esteja abrindo mão dos seus alimentos. É incabível isso, tá? Como é que se propõe uma ação executiva em favor do idoso?
O artigo 87 nos auxilia nisso. O artigo 87 diz o seguinte: decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público facultado igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes, ou assumindo o polo ativo em caso de inércia desse órgão. Esse artigo atribui ao MP a legitimidade para promover a ação de execução, se o idoso não fizer. Então, se o idoso entrou com ação de conhecimento, ganhou, mas não executou, o MP pode fazer, tá? É uma legitimidade subsidiária, que só vai ter cabimento se o idoso ele estiver numa situação de risco e ele não tiver promovido a execução da sentença condenatória. O texto ainda menciona uma colegitimação ativa, mas ele não especifica quem são os colegitimados. E aí, se a gente olhar o artigo 87 do Estatuto do Idoso, a gente vai ver que esse artigo está dentro do capítulo referente à proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais. E o artigo 81 da lei, ele fala que são colegitimados para a propositura de todas as ações cíveis fundadas nos respectivos interesses. Então, eu vou ter que ver o interesse para ver se é um colegitimado, tá? O que eu quero dizer com isso? Que os entes colegitimados para propor as ações executivas são os mesmos que podem interpor a ação de conhecimento. União, Distrito Federal, municípios, OAB e as associações legalmente constituídas, tá? Quais são os processos onde existe uma intervenção obrigatória? Existem processos onde é uma intervenção obrigatória a cargo do Ministério Público? Sim, dos artigos 75 até o 77 se fala nisso. E aí o 75 vai dizer que nos processos em que não for parte, o MP vai atuar na defesa dos direitos e dos interesses dos idosos, tá? Então, aqui ele vai ser o amigo. O 76 diz, inclusive, que a intimação do MP tem que ser feita pessoalmente. E o 77 diz que a falta de intervenção do MP acarreta nulidade do processo. E essa nulidade ela vai ser declarada de ofício ou a requerimento. Então, uma leitura superficial disso poderia levar à conclusão de que o MP tem que atuar em todos os processos. Só que o artigo 127 da própria Constituição Federal diz que a atuação do MP deve ser no âmbito da defesa dos interesses, dos direitos, dos interesses em si sociais, individuais e indisponíveis. E aí, eu tenho que ver o idoso que esteja numa situação de risco. E não é só porque ele é idoso que ele esteja numa situação de risco. E se ele não estiver numa situação de risco, não tem por que o Ministério Público atuar, tá? Essas são regras gerais a respeito do acesso à justiça e do Ministério Público, todas previstas na lei, né? Todas previstas no Estatuto do Idoso, e importantíssimas para que a gente possa bem compreender a matéria relativa à proteção ou a matéria relativa ao estatuto da pessoa idosa, tá bem? Até mais!